Gente, na videoaula de hoje, que é a quarta peça do nosso jogo de cozinha, eu trouxe para vocês o passo a passo desse puxa-saco, tá? Que vai utilizar a mesma flor que a gente vem utilizando desde então nas demais peças, tá? É mais uma peça que complementa o jogo, tá? Ele é bem rápido de fazer, uma peça bem prática de fazer, tá? E vamos aos materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça. Nós vamos utilizar o barbante branco, número 6, o barbante mesclado, também número 6, uma mescla de pink com branco, tá? Um rosinha mais clarinho. Nós vamos utilizar tesoura para fazer o acabamento, agulha de crochê número 3,5, e nós também vamos utilizar duas flores, como essa aqui, tá? Que eu já passei para vocês o passo a passo dessa flor, né, no canal, tá? Mas eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Para iniciar aqui o nosso trabalho, eu vou pegar uma das flores, das duas flores, vou vir aqui em qualquer um dos leques e vou prender com um nozinho. Vou subir 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ou seja, fiz mais um leque sobre o leque anterior. Faço 2 correntinhas, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho pro próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho pro próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e cheguei novamente no leque, onde eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Ou seja, eu repeti o mesmo a mesma coisa que eu fiz na carreira verde aqui, eu vou fazer com branco, tá? Eu vou fazer todos os lados e volto pra gente ir pra próxima carreira. Ó, finalizei aqui a carreira e ficou desse jeito, tá? Agora, a próxima carreira, eu vou caminhar aqui por entre os pontos do leque com pontos baixíssimos, até chegar aqui no espaço de 2 correntinhas. Vou subir novamente 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ou seja, eu estou repetindo o mesmo processo que eu fiz na carreira anterior. E eu vou fazer essa mesma repetição por mais 3 carreiras. Eu tenho que ficar com 4 carreiras exatamente iguais, tá? Desse mesmo ponto, 4 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas 4 e volto pra gente ir pro próximo passo. Finalizei aqui as 4 carreiras, arrematei o meu fio, tá? E agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa segunda flor.
Só que ao invés de 4 carreiras, eu vou fazer apenas 3 carreiras, tá? Exatamente igual. Eu vou fazer 3 carreiras e na quarta eu volto pra fazer junto com vocês, porque a gente já vai unir uma peça a outra. Pronto, ó, completei aqui as 3 carreiras, fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no espaço de 2 correntinhas aqui desse leque. Subo 3 correntinhas, faço mais 2 pontos altos. Tá? Agora, eu pego a outra flor que já está pronta, a primeira flor, e eu coloco avesso com avesso, ó, avesso com avesso. Venho aqui, ó, dentro do leque da flor que já está pronta e prendo um ponto baixo. Laço a minha agulha, venho para essa flor da frente. Ó, a de baixo é a que já está pronta, a de cima é a que a gente tá fazendo, tá? Laço a minha agulha, venho na flor de cima e faço 3 pontos altos, completando o leque. Volto lá na flor de baixo, no espaço de 2 correntinhas do próximo espaço, né? Prendo um ponto baixo, laço e volto pra flor de cima e faço 3 pontos altos. Novamente, vou no próximo espaço de 2 correntinhas da flor de baixo, prendo um ponto baixo, laço e volto pra flor de cima e faço mais 3 pontos altos. Venho no próximo espaço da flor de baixo, prendo um ponto baixo, laço, volto pra flor de cima e faço mais 3 pontos altos. Novamente, vou no espaço da flor de baixo, de 2 correntinhas, laço, prendo um ponto baixo, laço, e volto pra flor de cima e faço 3 pontos altos. Mais uma vez, no espaço de 2 correntinhas da flor de baixo, prendo um ponto baixo, laço e volto pra flor de cima e faço mais 3 pontos altos. Essa repetição, eu vou aqui até o final. Exatamente igual. Cheguei no leque da flor de cima, faço os 3 primeiros pontos altos, venho aqui pro leque da flor de baixo, prendo um ponto baixo, laço e completo o leque da flor de cima. E já está feita a união de uma peça, de uma parte a outra, tá? Fica bem certinho. Não precisa fazer correntinhas, tá? Nessa parte aqui da união, não é necessário fazer correntinhas. Agora, nessa parte, essa próxima lateral aqui, normal, como a gente fez as outras carreiras, né? 2 correntinhas, venho pro espaço de 2 correntinhas e prendo e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo 3 pontos altos. Essa carreira é exatamente igual às carreiras anteriores, tá? Eu vou completar aqui a minha e volto pra gente ir pra próxima união, a união da próxima lateral. Pronto, ó, fiz aqui a lateral e já fiz os 3 primeiros pontos altos do leque seguinte, tá? Agora, eu dobro a peça, avesso com avesso, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra lateral. Venho aqui no espaço de 2 correntinhas do leque da parte de baixo, prendo com um ponto baixo, laço, e volto pra parte de cima e completo o leque com 3 pontos altos.
exatamente igual a outra lateral que já está unida uma peça a outra. Venho pro espaço de 2 correntinhas da parte de baixo, prendo um ponto baixo, laço e faço mais 3 pontos altos na parte de cima. Tá? Então, vamos fazer assim, a mesma coisa que a gente fez desse lado, agora a gente vai fazer desse lado, tá? Até chegar ao final da carreira. Pronto. Tá presa a nossa peça, tá? E essa lateral, exatamente igual as laterais que não precisou fazer união, tá? 2 correntinhas, venho no próximo espaço, faço 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer assim, essa lateral, até chegar ali no final, no próximo leque, tá? E já volto pra gente ir pra próxima etapa do nosso puxa-saco. Finalizei aqui a carreira, arrematei o meu fio, tá? Prendi aqui por entre os pontos. E ficou desse jeito a peça unida uma à outra, tá? Agora, a próxima carreira, eu arrematei o fio, porque eu acho que fica melhor do que já ir direto. Mas quem preferir pode ir direto, tá? É só seguir o passo. Vou vir aqui em qualquer um espaço, mais pra cá um pouco, e vou prender o barbante branco com um nozinho. E aí, eu vou fazer a mesma repetição. Subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho pro próximo espaço e mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho pro próximo e novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui no espaço do primeiro leque, ó, esse espacinho de 2 correntinhas do primeiro leque, faço um ponto alto. Pego 2 laçadas na minha agulha, venho aqui, ó, nesse espaço entre um leque e outro, esse meinho aqui, ó, onde é um ponto baixo de lateral, e venho aqui dentro e faço um ponto alto duplo. Laço, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho pro próximo e novamente vou fazer 3 pontos altos, tá? Essa diferença aqui na união, como eu já tinha explicado nos outros vídeos, é somente para não ter diferença de altura entre um ponto e outro, tá? Porque como esse ponto vem um pouco mais abaixo, pode ser que fique um pouquinho para dentro aqui. Aí, para não dar essa diferença, ao invés de fazer 3 pontos altos normais, eu faço no meio um ponto alto duplo, tá? E venho pro próximo e completo meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho pro próximo e novamente 3 pontos altos. Eu vou fazer desse jeito até o final da carreira, tá? Nessa próxima união aqui, na próxima emenda, novamente, aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto duplo, tá? Eu vou completar aqui toda a volta e volto pra gente ir pra próxima carreira. Pronto, completei aqui a carreira. Agora, novamente, vou caminhar em pontos baixíssimos por entre os pontos até chegar no espaço de 2 correntinhas. Vou subir novamente 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço de 2 correntinhas. 2 correntinhas, venho pro próximo e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer a mesma coisa da carreira anterior, tá? Ó, contando com essa primeira aqui, tá? Sem contar essas 4 das flores, contando essa primeira,
e essa aqui é a segunda. A gente tem que fazer 4, tá? Mais 4 carreiras. A gente fez a primeira, tá na segunda, e fazer mais 2 pra ficar com 4. Sem contar essas aqui onde tem os leques, sem contar essa que tem os leques, né? Que fazem parte dessa primeira etapa aqui de 4 carreiras que a gente fez. A gente vai fazer mais 4 que são só bloquinhos, tá? Sem leque. Então, a gente tem que subir até ficar com 4. Eu vou completar aqui as minhas 4 carreiras, já são, tô na segunda, vou fazer mais, além dessa, mais 2, ficando com 4. E volto pra gente ir pra próxima parte. Pronto, ó, fiz aqui as 4 carreiras, ficou desse jeito, tá? Agora, a próxima carreira, eu fechei aqui, ó, uma terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. No segundo ponto do bloquinho, eu faço um ponto alto. E no terceiro, eu faço 2 pontos altos. Faço uma correntinha, venho pro próximo espacinho e faço no primeiro ponto 2 pontos altos. No segundo ponto do bloquinho, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha, venho pro próximo bloquinho. No primeiro ponto, 2 pontos altos. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha. Venho pro próximo ponto, no primeiro, 2 pontos altos. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos. Uma correntinha. Então, essa carreira vai ter esse aumento, tá? Sobre o primeiro ponto da carreira anterior, 2 pontos altos. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos, tá? Até aqui eram 3, o bloquinho era de 3 pontos. Agora, essa carreira vão ser bloquinhos de 5 pontos altos, tá? Eu vou fazer a carreira toda desse mesmo jeito e volto pra gente ir pra próxima. Completei aqui a carreira e vocês vão notar que vai dar uma leve abridinha aqui nessa parte de cima, e é isso mesmo que a gente quer, que ele abra um pouquinho, tá? Agora, a próxima carreira, eu vou subir novamente 3 correntinhas, e sobre o mesmo ponto, eu vou fazer 2 pontos, né? A correntinha já conta como o primeiro, e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. No seguinte, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No último ponto do bloco da carreira anterior, 2 pontos altos, ou seja, o mesmo aumento que a gente fez na carreira anterior. Um aumento de 2 pontos altos juntos sobre o primeiro e 2 pontos altos juntos sobre o segundo. Aliás, sobre o último, perdão. Uma correntinha, venho pro próximo e novamente, sobre o primeiro ponto do bloco, 2 pontos altos. No segundo, apenas um. No terceiro, também um. No quarto, um. E no quinto, 2 pontos altos. Um aumento no primeiro e um aumento no último, tá? Ponto do bloquinho da carreira anterior. Uma correntinha de separação. Venho pro próximo e novamente sobre o primeiro, 2 pontos altos. No segundo, apenas um. No terceiro, um. No quarto, um ponto alto. E no quinto, 2 pontos altos, tá? Eu vou fazer essa carreira desse jeito
um aumento sobre o primeiro e um aumento sobre o último ponto do bloco da carreira anterior, tá? Aqui eram 3, foram na segunda carreira 5, segunda carreira de aumentos, tá? Aliás, a primeira carreira de aumentos, 5, e na segunda, 7 pontos altos, tá? Eu vou fazer essa carreira inteira desse jeito e volto pra gente fazer a próxima parte. Pronto, ó, completei aqui a carreira e já arrematei o meu fio, tá? E escondi aqui por entre alguns pontos pra ficar um acabamento melhor, tá? E ficou desse jeito. Abri um pouquinho, tá? Mas é exatamente assim que a gente precisa que fique. Agora, eu vou pegar o meu barbante mesclado e vou contar, ó. Nessa última carreira aqui de pontos altos que a gente fez, tem 7 pontos altos aqui, nesse bloco, né? São 7 pontos altos. A gente vai vir aqui no quarto, ó, 1, 2, 3, 4, que é o ponto do meio, né? Fica 3 para um lado e 3 para outro, e prende com um nozinho o barbante mesclado, tá? Aí, eu pego a minha agulha, dou uma laçada aqui nessa linha, ó, e venho aqui no mesmo espaço onde tá o nozinho, insiro e puxo, formando um ponto baixo, certo? Faço uma correntinha, laço a minha agulha e venho aqui dentro do espacinho, ó, é uma correntinha só de espaço, tá? Eu venho aqui e subo 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, venho aqui na primeira alcinha da primeira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, formando um picô. Laço novamente a agulha dentro do mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. Três. Faço uma correntinha e conto novamente. O quarto ponto desse bloquinho aqui, no quarto, eu insiro e prendo um ponto baixo. Uma correntinha, venho pro próximo espacinho aqui de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas, venho aqui na primeira laçadinha da primeira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Laço e faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque com um picô no meio, tá? E fica desse jeitinho, essa parte, o primeiro acabamento aqui. Novamente, uma correntinha, conto 1, 2, 3, no quarto, eu prendo um ponto baixo, faço mais uma correntinha, e no espaço de uma correntinha aqui da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos, subo 3 correntinhas e prendo aqui na primeira laçadinha com um ponto baixíssimo, laço e faço mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço de uma correntinha. Eu vou fazer esse biquinho a volta toda da peça, tá? Eu vou completar aqui o meu e já volto. Pronto, ó, completei aqui a carreira. Agora, eu vou dar uma diquinha aqui pra vocês de acabamento, tá? Ó, finalizei aqui, aí eu venho prendendo aqui por entre os pontos com a própria agulha, tá? Se vocês preferirem usar uma agulha de tapeceiro, também pode ser. Eu venho aqui puxando essa ponta por entre os fios, por um espacinho, tá? Aí eu estico assim pra ela não ficar enrugada, tá? Ficar imperceptível.
Aí, desse lado, ó, vou virar assim ao contrário, que fica melhor pra mostrar. Eu desço aqui um pouquinho, dentro do próximo ponto alto aqui, da mesma cor, tá? Não vem pra parte branca, não. Aí, eu vou abrindo, enrolando aqui a linha, pra ela afrouxar. Esse barbante número 6, ele tem 6 perninhas, ó. São 6 perninhas que formam o barbante número 6, ó. Um fiozinho mais fino, são 6 fiozinhos, né? Que formam o barbante número 6. Assim como o 8 são 8 perninhas, o 4 são 4 perninhas e assim por diante, no caso do barbante, tá? Aí, eu divido, ó, 3 para um lado, 3 para um outro, tá? Ó, abro assim as perninhas aqui no final, pra ficar 3 para um lado e 3 para o outro, dividido no meio. Aí, eu venho com a minha agulha, insiro aqui em qualquer um dos pontos, pego 3 perninhas, tá? Pego 3 perninhas e as outras 3 estão aqui. Aí, eu tento puxar assim próximo, tá? Pra não repuxar o ponto de baixo, tá? Aí, eu venho aqui e dou um nozinho. Dou mais um, pra ficar bem firme. Puxo bem assim pra ficar firme. E aí, eu corto essas duas pontinhas, tá? Ó. Aí, o nozinho, ele é menorzinho, né? Por estar dividida a linha, ele fica mais fininho do que você dá um nó com as 6 ao mesmo tempo. Ó, ele desaparece aqui por entre os pontos, ó. Não dá pra notar. Nem sentir apertando assim, não dá pra sentir. E é uma garantia de que o seu trabalho vai ficar mais firme e sua cliente vai comprar. E muitas vezes, assim como eu faço, lavo na máquina, não lavo na mão, deixo de molho nem nada. Eu ponho na máquina pra lavar as minhas coisas de crochê, eu coloco tudo na máquina pra lavar. Eu não fico lavando nada na mão. E aí, esse acabamento aqui garante que não vá soltar. Eu, pelo menos, faço assim. Até hoje, eu não tive nenhuma reclamação. E os meus também, já tenho alguns bem antigos. E nunca soltou. Sempre ficaram até se acabar a peça. Acaba a peça, mas o nozinho não solta, tá? É uma diquinha aí pra vocês de acabamento, uma a mais, né? Porque existem várias formas de fazer esse acabamento com cola, né? Que ajuda a deixar mais firme, enfim. Eu gosto dessa do nozinho porque eu acho mais prática, mais fácil e não tem como notar. Não dá pra perceber que tem uma linha, um nozinho aqui no meio do ponto, tá? Agora, essa parte aqui, a gente já finalizou, certo? Tá acabada um lado do nosso puxa-saco, já está terminado. Agora, eu vou fazer o outro lado, tá? Eu vou pegar o meu barbante branco novamente. Vou vir no espaço aqui de 2 correntinhas e prendo com um nozinho. Tá? Subo 3 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, venho pro próximo espaço de 2 correntinhas e faço novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas e cheguei aqui no leque, na união de 2 leques, né? No primeiro espaço aqui de 2 correntinhas do primeiro leque, eu faço um ponto alto. Dou 2 laçadas na minha agulha, venho aqui no meio, ó, entre um e outro, igual a gente fez do outro lado, e faço um ponto alto duplo. Laço, venho no próximo espaço de 2 correntinhas e faço um ponto alto. 2 correntinhas e repito, ou seja, eu vou fazer novamente carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer essa carreira
e mais 3, igual a gente fez aqui desse outro lado, tá? Foram 4 carreiras, a gente vai fazer desse outro lado também 4 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Separados por 2 correntinhas. Eu vou completar aqui as minhas 4 carreiras e volto pra gente ir pra próxima parte. Pronto, ó, fiz aqui as 4 carreiras. Agora, a próxima, a gente vai subir 3 correntinhas novamente. E aqui, sobre o mesmo ponto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Sobre o segundo, mais um. E sobre o terceiro, mais 2. A gente vai fazer novamente essa parte aqui. Tá? A gente vai fazer essas 2 carreiras aqui desse outro lado, tá? Na primeira, são 2 pontos altos, aliás, nas duas, né? 2 pontos altos sobre o primeiro e 2 pontos altos sobre o último. Nessa primeira carreira que a gente começou, vão ficar 5 pontos altos, tá? E na segunda, 7 pontos altos. Exatamente igual essa outra parte aqui, o primeiro lado que a gente fez, tá? A gente vai fazer de novo desse lado de cá. Eu vou fazer aqui o meu segundo lado e volto pra gente fazer o biquinho de acabamento novamente juntos. Pronto, ó, finalizei aqui o outro lado, tá? Caminhei aqui por entre os pontos com a pontinha aqui e vou arrematar. Vocês também podem fazer aquele mesmo acabamento que eu mostrei aqui desse lado em todas as pontas, tá? Em todas as pontas é uma garantia a mais, né? Para o seu trabalho não desmanchar de jeito nenhum, tá? Agora eu vou pegar o meu barbante mesclado novamente, vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto, eu vou inserir o fio e dar um nozinho. Certo? Aqui, ó, eu venho nessa parte do fio, dou uma laçada, entro aqui pra dentro do ponto onde eu dei o nozinho e puxo o meu fio fazendo um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui pro espaço de uma correntinha aqui, que tem entre um bloco e outro, e faço 3 pontos altos, 3 correntinhas, prendo aqui na primeira laçadinha com um ponto baixíssimo e faço mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Ou seja, o mesmo biquinho que a gente fez lá do outro lado, a gente vai fazer aqui novamente, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer aqui novamente. Eu vou completar aqui a minha carreira e volto pra gente ir pra próxima etapa. Pronto, ó, finalizei aqui a carreirinha de acabamento. Aí, agora eu vou mostrar de novo pra vocês como que eu faço pra finalizar aqui, pra prender o fio melhor, na minha opinião, né? De uma maneira que ele fica mais firme. Eu venho caminhando aqui por entre os pontos com essa ponta. Até, nesse caso aqui, até chegar aqui mais ou menos no meio do leque. Nesse caso, tá? Mas cada peça é de uma maneira, tá bom? Aí, ó, cheguei aqui, eu desço um pouquinho aqui na lateral, né? Só pra não ficar muito aqui em cima. Aí, eu vou rodando assim, ó, o fio, pra ele separar as perninhas aqui, as 6 perninhas que tem. Aí, eu divido 3 para um lado e 3 pro outro. Venho aqui por dentro de qualquer outro ponto aqui próximo, passo 3 perninhas por entre eles, tá? E as outras 3 estão aqui. Aí, eu dou um nozinho bem firme, mas sem puxar muito, pra não repuxar. Esse primeiro nó, ele tem que ser firme, mas não pode puxar muito, senão fica repuxada aqui a peça. E o segundo nozinho, esse sim já pode ser
bem firme, porque não vai mais puxar nada da peça. Aí eu corto aqui essas duas pontinhas. E fica, ó, nesse caso aqui, ainda tá aparecendo um pouquinho, porque justamente essa ponta aqui, ela é diferente dessa outra parte aqui, como o fio é mesclado. Mas ainda assim, ó, não sente, não tem como sentir o nozinho fica bem pequenininho e não aparece aqui na frente, tá? E nem aqui por trás, fica bem escondidinho. Essa outra pontinha aqui, do início, eu faço a mesma coisa, tá? Eu caminho um pouquinho aqui com ele, só pra tirar da parte de baixo, ó. Venho caminhando um pouco. Aí, nesse caso, é melhor eu ir pro outro lado, né? Só pra não ficar, apesar de não aparecer nada, não ficar os dois nozinhos pro mesmo lado, tá? Aí, eu faço a mesma coisa. Procuro sempre dar um nó na parte, no lado de dentro, né? Do lado direito, né, da peça. Aí, ó, dou uma rodadinha, separo as 3 perninhas, 3 e 3. 3 para um lado, 3 para outro. Venho aqui em qualquer um dos pontos, insiro a minha agulha e puxo 3 pernas. Ó, puxo 3 perninhas e deixo as outras 3 lá. Aí, dou um primeiro nozinho, que não precisa ser muito apertado para não repuxar. E aí, eu dou o segundo nozinho, esse sim, bem firme, para não soltar. Aí, eu corto aqui bem rente e desapareceu a pontinha. Não aparece mais essa pontinha, tá? Agora que a nossa peça tá os dois lados prontos, ó. Os dois lados, tá? Prontinho. Agora, a gente vai fazer uma alcinha pra poder prender no local onde a pessoa for deixar pendurado pra colocar o saquinho dentro. Aí, eu vou fazer essa alcinha com um barbante mesclado também. Ó, eu deixo a peça divididinha no meio, bem certinho aqui no meio, ó. As laterais da flor, a gente tira como uma base pra achar o meio, tá? Aí, eu vou contar, ó. Depois, a partir da segunda carreira aqui, depois do leque, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos, certo? A gente vai dividir 3 e 3. E a gente vai fazer a alcinha nesses dois aqui do meio. Tá? Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto do bloquinho, ó. Aqui na penúltima carreira, aliás, tô indo errado, tá, gente? Desculpa. É na penúltima carreira aqui de bloquinhos, tá? Ó, aqui é a última de 3 bloquinhos e depois vem aquela de aumento. Então, de cima pra baixo, na parte branca, é a quarta carreira, ó. Tá? Aí, eu vou inserir aqui. Vou prender com um nozinho também. E vou subir 3 correntinhas. Subo 3 correntinhas. Venho no ponto do lado e faço mais um ponto alto. Aí, eu viro meu trabalho e subo 3 correntinhas. E no ponto do lado aqui, ó, eu faço um ponto alto. Subo 3 correntinhas, viro meu trabalho novamente e no ponto do lado eu faço 3 pontos altos. 3 correntinhas novamente, viro e faço mais 3 pontos altos. Certo? Quatro carreirinhas de pontos altos, tá? Aí, eu venho aqui, ó, no segundo, ó, lembra que a gente usou o primeiro e o segundo desse bloquinho. Então, pra não ficar torto, a gente vai usar
o terceiro e o quarto para ficar na mesma direção, né? Venho aqui sobre o primeiro, insiro e prendo com um ponto baixo. Venho no outro e faço um outro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo e corto o meu fio. Tá? E ficou desse jeito, o cordãozinho para poder prender no preguinho, ou seja lá onde for que a pessoa vá prender essa peça, tá? Tá bem centralizadinho no meio, ó. Tá vendo? Agora eu vou dar um acabamento aqui nessa linha do mesmo jeito, ó. Eu pego a ponta e venho caminhando aqui com ela por entre os pontos. Tá? Não precisa ir muito longe, porque como a gente vai dar um nozinho, não precisa subir muito, tá? Aí, deixa eu diminuir aqui essa ponta pra ficar mais fácil. Dou uma enroladinha assim, e aí ele naturalmente vai soltando as perninhas. Aí, separo, 3 para um lado, 3 para outro. Pego aqui, entro em qualquer ponto e puxo 3 perninhas e deixo as 3 do outro lado. Dou um primeiro nozinho e mais um nozinho bem apertadinho. Certo? Venho aqui com a primeira ponta e faço também a mesma coisa. Pra poder ficar bem firme e não desmanchar. Hoje em dia ninguém quer lavar essas coisas na mão, né, gente? Ninguém merece. Então, quanto mais fácil for, melhor pra gente, né? Eu lavo todas as minhas peças de crochê, só não roupa, né? Mas essas peças de casa, eu lavo tudo na máquina. Então, tem que ter um acabamento bem feito pra não desmanchar, né? A gente ter uma peça aí por muitos e muitos anos. Como eu tenho algumas aqui que já são bem antiguinhas, tá bem feinha já, né? Mas como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque eu raramente consigo fazer alguma peça pra minha casa mesmo. Eu corto essa pontinha e tá finalizada aqui a alcinha pra poder prender aonde a pessoa desejar, certo? Agora, eu vou pegar o meu barbante novamente mesclado e vou fazer 80 correntinhas 2 vezes, tá? Fazer 2 cordãozinhos de 80 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer os meus 2 cordãozinhos e volto pra gente prender na peça. Pronto, ó, fiz aqui os 2 cordões, tá? Agora eu vou prender na peça. Essa daqui será a parte da frente e a parte que tá com aquela alcinha que a gente acabou de fazer, ela vai ficar aqui na parte de trás. Ela será a parte de trás da peça, né? Aí, eu vou vir aqui, ó, na última carreira, de bloquinhos de 3 pontos altos, tá? É nessa última carreira. Aí, a gente vai dividir direitinho, já sabemos que tem 8, então, eu conto 3 e 3, e venho aqui nesse, insiro desse lado e saio no próximo. E vou inserindo assim por toda a volta, ó, caseado entre um e saio no outro, por toda a volta da peça, certo?
vai terminar certinho no meio, tá? Aí eu venho, dou uma puxadinha assim pra fechar o saquinho, né? E faço um lacinho aqui na frente. Tá? Venho do outro lado e faço novamente isso, ó, 3 e 3, venho aqui dentro desse, entro por um lado e saio pelo outro, entro por um lado, saio pelo outro, bloquinho por bloquinho, lembrando que é a última carreira de 3 pontos altos no bloquinho, tá? A última carreira. A gente vai prender esse cordãozinho. Para poder finalizar o puxa-saco. Pronto, cheguei aqui novamente no meio, igualo aqui as duas pontinhas, puxo, faço um lacinho. A outra coisa que eu ia falar pra vocês, nenhuma dessas peças desse jogo, eu coloquei pérola na flor, tá? Eu não sei porquê, deveria ter colocado, né? Mas eu dou a dica, coloca uma pérolazinha aqui no miolinho da flor pra ficar mais graciosa a peça, tá? Se preferirem também, claro que é opcional. E assim, ficou desse jeito o puxa-saco que a gente acabou de fazer. Eu vou encher ele aqui pra ficar melhor e já venho mostrar pra vocês essa peça pendurada na parede. Então, ficou assim o puxa-saco finalizado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima videoaula será o centrinho de mesa, tá bom? E se vocês gostaram, deem o seu joinha e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima videoaula.